pessoal, estamos de volta com a nossa série de vídeos sobre falácias. E eu resolvi conversar com vocês hoje sobre a falácia do escocês, ou falácia do verdadeiro escocês, como é muito conhecida por aí. Essa falácia é assim chamada porque o exemplo clássico dela é de um escocês que está lendo um jornal e nesse jornal há um relato de crimes bárbaros que estão sendo praticados e aí ele afirma: um escocês jamais praticaria crimes tão graves. Só que, logo em seguida, ele percebe, pela leitura do jornal, que há provas, que há evidências de que foi de fato um escocês que praticou aqueles crimes. E diante da impossibilidade de negar esses fatos, então ele afirma: mas este não é um verdadeiro escocês. Quem pratica um crime desse não é um verdadeiro escocês. E aí ele procura então excluir de forma artificial aquele indivíduo do grupo dos escoceses, simplesmente porque ele praticou fatos que, ao entender do indivíduo que enuncia a falácia, não são compatíveis com a dignidade do grupo ao qual ele pertence. Claro que quando a gente trabalha com o exemplo do escocês, que é um exemplo de uma nacionalidade, é muito fácil de você definir se ele pertence ou não ao grupo. Mas, na vida prática, a gente encontra essa falácia sendo utilizada em situações muito mais sutis, especialmente quando se tem debates religiosos. Peguem, por exemplo, o islamismo, que é uma religião notoriamente que prega a paz, que prega o amor, que prega os sentimentos bons, mas que nós sabemos bem, em alguns grupos extremistas acabam praticando atentados terroristas de extrema violência, explosões em locais com muitas pessoas, que acabam vitimando muitas pessoas e etc. Só que, muitas vezes, as pessoas simplesmente afirmam: não, mas quem faz isso não são verdadeiros muçulmanos. O verdadeiro muçulmano, ele sabe que o Islã é uma religião de paz e amor e que jamais compactuaria com esses atos de violência. Bom, vejam bem, não há, digamos assim, uma norma da ABNT de quem é um muçulmano ou de quem não é, de quem é um verdadeiro muçulmano ou de quem é um falso muçulmano. O fato é, todos eles seguem o mesmo livro sagrado, todos eles acreditam numa série de pressupostos comuns da fé islâmica e você criar uma exclusão do grupo simplesmente porque aqueles indivíduos agiram de forma que você considera desonrosa a reputação do grupo, não é uma forma, digamos assim, correta de se argumentar. Porque o que você está fazendo é procurando fugir dos fatos, tirando aquele indivíduo incômodo do grupo sobre o qual nós estamos comentando. Isso acontece também com os cristãos, Isso não é exclusividade de uma determinada fé. Muitas vezes você vê as pessoas falando: não, o cristianismo é uma religião de paz, de amor. Aquela coisa toda que se fala em relação à maioria das religiões. Mas aí vem um grupo de cristãos, invade um terreiro de candomblé, quebra o terreiro todo, agride fisicamente as pessoas que estavam naquele culto religioso e aí alguém, para tentar defender a cristandade como um todo, eles afirmam categoricamente: não, mas esses não são verdadeiros cristãos. Um verdadeiro cristão jamais agrediria alguém por suas concepções religiosas. Esse é um falso cristão. E aí o que ele busca fazer é excluir aquele indivíduo do grupo dos cristãos de forma tal que aquele ato, que pode ser isolado, e de fato é um ato isolado, mas que aquele ato não repercuta sobre a imagem dos cristãos como um todo. Ocorre que o crime muitas vezes é motivado pelo sentimento religioso, pela fé dele, que é uma fé cristã, de um Deus único que prega determinado código moral e que ele age daquela forma, ele agride aquelas pessoas no outro culto religioso porque ele acredita que aquele culto é contrário à fé dele. Muito dificilmente é possível nós argumentarmos nesse caso que ele não faz parte desse grupo, porque afinal de contas a crença dele é comum ao grupo. E se ele faz interpretações extremistas daquela realidade, ou se ele não faz as interpretações que a maioria acha mais correta, isso não o exclui necessariamente do grupo, porque ele compartilha uma série de crenças, uma série de códigos morais com aquele grupo, ainda que ele seja, em muitos casos, incompatíveis com a maioria do grupo. Mas na sua essência, na sua maioria, esse código moral é compartilhado com o grupo como um todo. Então é uma espécie de oportunismo retórico você querer tirar essas pessoas do grupo no momento em que elas se tornam incômodas, você querer expulsá-las do grupo.
Isso não acontece, evidentemente, só nas religiões. Isso acontece também na política. E como acontece na política, né? Muitas vezes a gente vê falando... O comunismo é uma ideia ótima, o comunismo é muito bom, o comunismo traz coisas ótimas para a humanidade. E aí alguém levanta, mas peraí, mas na União Soviética o comunismo não foi tão bom assim, né? Na antiga União Soviética as pessoas tinham um padrão de vida ruim, havia uma ditadura, etc. E aí, para tentar salvar a pele da ideologia comunista, alguém simplesmente fala: mas peraí, eles não eram verdadeiros comunistas. Né? Eles eram alguma coisa parecida com o comunismo, mas eles não eram verdadeiramente comunistas. Ou seja, eles procuram excluir aqueles indivíduos do grupo ao argumento de que eles seriam, digamos assim, uma variação perversa do grupo e, portanto, não deveria contar dentro daquele grupo. O que é bastante problemático, extremamente problemático. Claro, isso vale também para qualquer outra ditadura, né? Você pegar, por exemplo, os nazistas e falar que eles eram capitalistas, aí alguém diz: não, mas eles não eram verdadeiramente capitalistas, porque afinal de contas, o capitalismo ele pressupõe a liberdade, aquela coisa toda. É claro que você tentar excluir do grupo quando ele não digamos assim, ele queima a sua reputação, ele queima a reputação do seu grupo, não é uma prática, digamos assim, honesta. No fundo, todos os grupos têm o seu lado podre, vamos dizer assim, e é preciso aprender a conviver com eles. E não simplesmente querer excluí-lo do grupo quando dentro de um debate, aquele lado podre levantado, ele pode, de certa forma, ser utilizado para comprometer a reputação do grupo como um todo. Né? Nós vemos isso também hoje nas discussões políticas, especialmente às vezes nas discussões políticas na internet. Às vezes você tem situações ou discursos que são discursos extremistas, por exemplo, no feminismo, às vezes mulheres que são claramente misândricas, que defendem uma supremacia feminina ou alguma coisa do gênero, e alguém simplesmente fala: não, mas essas não são verdadeiras feministas, essas são falsas feministas. As verdadeiras feministas, elas defendem a igualdade. É claro que essas radicais também são feministas, o que não quer dizer que necessariamente isso vá influenciar ou vai queimar a reputação de todas as feministas. Mas é preciso admitir que elas são feministas também e que parte desse radicalismo delas também é decorrente das suas concepções ideológicas, das suas concepções políticas. A grande questão da falácia do escocês é que se pega justamente os extremos de um determinado grupo e tenta se jogar na cara do grupo que eles que as suas ideias levadas ao extremo podem produzir resultados desastrosos. Então, em vez de simplesmente o grupo continuar debatendo aquilo, levando em conta essa possibilidade, que é uma possibilidade que sempre existe, o grupo busca simplesmente dizer que aquilo não é decorrente da sua ideologia, mas simplesmente aquilo é uma deturpação, é uma outra ideologia completamente diferente. O que não é verdade. Muitas vezes o extremismo em qualquer tipo de linha ideológica, ou de religião, ou de qualquer coisa do gênero, produz resultados desastrosos. Então nós não podemos fugir disso ao argumento de que aquela parcela extremista não pertence ao grupo. Pertence, só que como eles levam aquela interpretação, como eles interpretam a coisa de uma forma totalmente descabida, eles acabam comprometendo a ideia original do grupo. Bom, era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos, divulguem nosso canal, inscrevam-se. A inscrição de vocês no canal é muito importante para a divulgação do canal, porque o YouTube ele prioriza a exibição de vídeos de canais com o maior número de inscritos. Então, quando você se inscreve, você está nos ajudando aí a alcançar cada vez um público maior e divulgar essas ideias para um público cada vez maior. É isso, um grande abraço e até a próxima.